Eu sou Cristal Ribeiro, do canal Astropsicologia, e este é mais um Tempo Cósmico. Hoje, nesse Tempo Cósmico, nós vamos tratar do tema A Hora do Recreio e do Recriar. Nós vamos falar especialmente do alinhamento planetário que está acontecendo nesse mês solar de Gêmeos e da terceira alunação no signo de Gêmeos, que começou no início deste mês. O início da alunação sempre acontece com a entrada da lua nova. A lua nova ocorreu no dia 6 de junho, às 9h37 da manhã. Então, o mês lunar geminiano irá acontecer até o dia 5 de julho, quando teremos a quarta alunação no signo de Câncer. A próxima alunação em Câncer já ocorrerá dentro do solstício de inverno aqui no hemisfério sul. Então o ano já vai avançando para essa nova fase de solstício. Mas vamos falar dessas energias novas, né? Estão vindo para equilibrar e nos ajudar a desapegar dos ciclos anteriores, né? Favorecendo as mudanças necessárias neste tempo cósmico. Então nós temos um alinhamento planetário com 5 planetas em Gêmeos, né, que gera um enorme magnetismo e uma ativação do elemento ar, facilitando a nossa percepção dessa energia que está mais expressiva, mais evidente, mais comunicativa conosco. Então esse tempo é um tempo de passagem das energias que estavam acontecendo mais para os signos do elemento terra e agora fazendo a passagem do elemento terra para o elemento ar. É uma iniciação importante, um ciclo em signos de ar, que são mais alinhados com a tão famosa e esperada Era de Aquário. Então, como essas energias se manifestam? As energias do ar. Elas são energias de movimentação e flexibilização. Essa energia do tempo cósmico atual traz um potencial de comunicação, uma energia de troca e negociação, uma energia que favorece a autoconexão e a conexão com tudo o que existe. Portanto, é um tempo de grande aprendizado, de estudar as coisas e as possibilidades, interagir e aprender com os outros, com as diferenças. Esse alinhamento planetário ele está ocorrendo numa energia mutável, né? Uma energia aérea que vaga, que transita. Portanto, pode trazer excesso de divagação, perda de foco, superficialidade, dispersão. Isso pode acontecer porque é uma energia dual. Ela pode ser dúbia ou dupla, se expressando em polaridades. Podem acontecer experiências paralelas. Ao mesmo tempo, diversos focos trazem maior abertura do nosso campo de visão. Essa energia é uma energia que favorece também os relacionamentos. Uma energia relacional que nos possibilita conhecer os nossos padrões de relacionamentos afetivos e sociais. O regente dessa alunação é Mercúrio, que está em sua própria morada, à vontade, trabalhando em casa, no seu próprio ritmo, em seu território. Então, fora do caráter de renovação que a própria lua nova já traz, há aqui uma renovação da energia geminiana, com o retorno de Mercúrio à sua casa após uma longa viagem. Então, Mercúrio transitou para os 12 signos, um ano se passou aproximadamente e agora ele volta para o seu território, precisando se atualizar aquele signo onde ele rege, trazendo uma necessidade de atualização de suas funções, uma revisão, uma renovação, na verdade, de suas funções.
ali onde ele mais fica à vontade para atuar e se expressar, dentro do seu próprio modo, da sua própria natureza. Mercúrio atravessou o portal de Gêmeos no dia 3 de junho, formando um novo ciclo também com Júpiter no dia 4. Ciclo de atualização e renovação também da relação entre esses dois planetas, né? Que ficaram um tempo sem se encontrar e agora se encontram para fazerem as suas atualizações. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição os links para os vídeos que tratam do tempo cósmico de 2024. Como eu já expliquei, né, quando os planetas se encontram, fazem novas trocas energéticas e por isso, novamente, esse tempo cósmico que nós estamos atravessando esses últimos tempos, esses últimos meses, principalmente maio e junho, traz um potencial de renovação, de atualização, né, muito grande. Então, uma renovação das informações e dos conhecimentos acerca da nossa vida, das nossas relações, dos nossos negócios, das trocas com o meio social. Esse encontro com Júpiter também traz uma atualização das lógicas e dos discursos que nos regem. As velhas explicações e desculpas, as frases decoradas ou frases de efeito já não estão conectadas com o coração, com a nossa verdade. Então elas não serão mais eficientes daqui para frente. É preciso renovar, né? Tanto o modo relacional, né? O modo como nos relacionamos, discursamos, a lógica, né? que utilizamos. E essa alunação, ela traz uma tripla conjunção entre Sol e Lua, como sempre a alunação traz, mas com Vênus também em Gêmeos, que traz uma necessidade de valorização dos temas geminianos, de uma posição mais aberta e dialógica diante da vida, nas relações sociais e afetivas. Relações que agregam valores, né? Que agregam afetividade, mais troca. Então, dar e receber já não deve estar tão focado no plano material e no interesse de acumulação e de poder, mas nas trocas de ideias, de informações, de conhecimento, nas trocas fraternas, em negociações interessantes para os dois lados. Aqui a partilha vira compartilhar no sentido concreto, de estar junto com os outros, né? Da convivência social, de viver experiências juntos na arte do encontro, saindo da virtualidade ou qualificando o uso do tempo e do espaço do encontro virtual. Isso é muito importante. Então, esse encontro de Mercúrio com Júpiter acontece em Gêmeos. Então, Gêmeos também, como eu disse há pouco, sai de um signo de terra para um signo de ar, faz essa passagem. Então a energia que estava mais focada nos temas taurinos de terra passa a funcionar, a se manifestar ao modo geminiano de ar, né? Somente a cada 11 anos e 6 meses ou 12 anos aproximadamente é que Júpiter visita o signo de Gêmeos. Então, somente a cada 12 anos essa energia jupiteriana se manifesta ao modo geminiano. Então, temos aqui, né, a oportunidade de expandir essa energia geminiana que se apresenta nesse tempo cósmico. Então, esse Júpiter traz ressignificação dos discursos, né, dos discursos morais, das crenças, das lógicas e das regras do jogo que temos jogado em sociedade. Toda essa somatória energética de planetas, de 5 planetas, né, contando Lua, Sol, Vênus, Mercúrio e Júpiter, tudo no signo de Gêmeos,
né, anuncia um tempo cósmico que pede uma ampliação dos interesses e das buscas que necessitamos fazer, tendo uma perspectiva mais atenta para as múltiplas faces da realidade e dos relacionamentos, percebendo a riqueza do múltiplo, do diferente, o valor do contraditório, do oposto, da discórdia, das diferenças é que servem de reflexão ao autoquestionamento, para a ampliação das nossas crenças limitantes, para a abertura à experimentação, ao sobrevoar de novos campos de experiência, estudar novas fórmulas, conhecer novos modos, outros modos de viver. O regente da alunação, Mercúrio, em conjunção com Júpiter, faz um trígono com Plutão, que está lá em Aquário, e pede autenticidade, verdade em suas interações, evitando interesses ocultos, joguinhos mesquinhos ou manipulações nas relações. Júpiter entra em Gêmeos no dia 2 de junho, ao mesmo tempo em que recebeu a energia de Plutão. Então, eles estão em comunicação, trabalhando juntos. Plutão intensifica a atuação de Júpiter e pede uma ética coletiva, comunitária, humanitária e não só mirar interesses particulares, favorecendo os meus iguais, o meu grupo ou a minha classe social, né? E prejudicando os diferentes. É importante que as interações sociais sejam para além das conveniências sociais, fujam dos jogos de poder, não sejam abusivas, desiguais, pois esse é o propósito maior que Plutão traz para o nosso aprendizado. A presença de Plutão nesse diálogo traz capacidade de transformação de nossas crenças, ideais, que não estão se harmonizando com a realidade, possibilitando uma mudança profunda em nossas estruturas egóicas necessária para viver no plano da realidade, possibilitando o desapego das idealizações e ideologias que nos submetem e nos escravizam, ou ainda de nossas crenças limitantes. Júpiter dialoga com Plutão, ambos em signos de ar, em um trígono poderoso no início deste mês, durante toda a estadia de Júpiter em Gêmeos, ou seja, até 26 de maio de 2025, favorecendo não só estudos e aprendizados, mas também a pausa para a hora do recreio. Quando vamos parar para nos reorganizar e nos reorientar para as próximas experiências que virão. Assim, o recreio é a oportunidade de recriarmos-nos, assim como de absorver as experiências e digerirmos as impressões adquiridas em nossas interações sociais, incorporando novos saberes e atualizando nossas crenças. Daí, recreio, a necessidade da recreação para a nossa saúde integral, ou seja, para o nosso equilíbrio e bem-estar. Aqui, a importância do riso, do brincar, da ludicidade, de rir de si mesmo e rir das situações, colocando uma dose de bom humor e leveza. Como estamos vindo de tempos pesados e desafiadores, estamos mais irritados, à flor da pele. Todos estamos cansados dos sofridos tempos pós-pandêmicos, com suas consequências. Essa energia geminiana pede para não levar tudo tão a sério o tempo todo. Dentro dessa recriação, considerar a importância do erro, pois só recriamos aquilo que precisa ser recriado, modificado. O momento favorece acolher o erro e saber que são os erros que possibilitam desenvolver, crescer e adquirir nossa sabedoria. Outra grande oportunidade desse tempo cósmico será treinar a nossa capacidade humana da comunicação, sabendo que somos aprendizes, mesmo os grandes mestres da oratória, todos aprendendo, né, nessa troca de comunicação e expressão, do escutar, do falar
e da importância do uso da palavra bem colocada, mas ainda da palavra autêntica, clara. Afinal, o que dizemos segue por uma ponte até a interpretação e a compreensão do outro, pelo filtro do outro, e volta por esse percurso. Não é algo instantâneo e óbvio. A fala é transformada pelo ouvido que a escuta. Então, quando nos comunicamos, usamos as ferramentas da comunicação. Linguagem, idioma, gestos, voz. Nós estamos imprimindo aí emoções de amor e ódio, e assim de defesa, de ataque, de justiça ou vingança, colocando paixão no lugar de escuta atenta ou ativa, onde estamos abertos e focados no que está sendo dito, buscando assimilar e compreender melhor, tirando maior aproveitamento e condução da conversação. Muitas vezes não filtramos as nossas emoções. Há muita carga emocional ali na hora da comunicação. Ter a sabedoria de compreender que cada gesto ou palavra tem razão, tem uma razão dentro do outro e dentro de nós mesmos, uma razão para ser colocada. Isso é muito importante. Daí a escuta atenta, daí a fala cuidadosa. É fundamental para as relações saudáveis deixar ir toda a imagem idealizada da outra pessoa, tirando as ilusões e nos relacionando com a pessoa real, para que estejamos em um relacionamento real e não fantasioso, fruto do nosso espelho narcísico. Marte, ainda em Áries na alunação, impulsiona a nossa mente criativa, possibilitando diálogos e conversas, trocas, negociações que estavam travadas e difíceis de acontecer nos meses anteriores. Esse impulso mais para fora, impetuoso, ainda reverberarão na alunação de junho. Marte atravessou todo o signo de Áries e nos deixou importantes lições, de escolher o que eu desejo dentro das múltiplas opções, de definir o que afinal eu quero para este momento presente ou o que eu quero encaminhar para o futuro. Trouxe uma relação, com o nosso desejo, com o nosso poder da vontade, de decidir, de firmar minha vontade, e colocar em estratégias adaptadas para a realidade, para executarmos e agirmos de acordo, sem desvios ou autossabotagens. Já com a entrada de Marte em Touro, no dia 9 de junho, podemos perceber um freio nos impulsos impensados do período anterior, trazendo uma necessidade de uma ação mais lenta, mais cautelosa, mais trabalhada, mais cuidadosa e dedicada também, sem pressa, mais constante e persistente. Aos poucos, a natureza vai nos mostrando a necessidade de conciliar a vontade, a motivação com a espera, com a paciência e com a persistência. É o que nos mostra o estrategista planeta Marte ao longo dos meses e anos ao visitar os signos e as casas no nosso mapa astrológico de nascimento. Vimos que Marte vem de Áries para Touro, onde estamos no momento saindo de definições e escolhas do que queremos para um momento de trabalhar pelo que queremos. A ação precisa sair da subjetividade e ser mais objetiva, produtiva e menos idealista e egóica. O que eu desejo precisa se alinhar com a realidade material e relacional para favorecer a concretização das coisas. Do contrário, nós ficamos presos a caprichos ou a um ideal caprichoso ou perfeccionista e não conseguimos materializar com sucesso os sonhos, nos colocando num lugar de sofrimento dramático, até de vitimismo, quando alguém ou alguma situação que nos impediu a realização. Marte mal trabalhado nos leva à martirização, a ficarmos nos martirizando diante da vida. Onde está Marte no mapa e como ele se expressa, mostra esse ritmo cósmico.
onde Marte irá interagir com o nosso ritmo individual. Todas essas posições planetárias estão dialogando com o nosso mapa astrológico de nascimento, uma interação consciente ou inconsciente, conforme o nosso grau de conhecimento das leis cósmicas ou conforme o nosso autoconhecimento. E aí, você sabe onde está o Marte no seu mapa de nascimento? Escreve aqui para mim, nos comentários, vamos dialogar um pouco mais. Mas voltando aqui para Marte em Touro, ele reforça a dimensão da ação concretizadora do trabalho, que deve seguir toda a boa ideia e que é apoiada por um propósito maior. Dialogando com Plutão em Aquário, ele pede uma condução de vida mais comunitária, ou que considere o coletivo. O equilíbrio que trazem essas configurações da alunação geminiana apontam desde a lua cheia em Sagitário, novamente ao tema da busca do sentido. Se você ainda não assistiu o episódio anterior do Tempo Cósmico, eu estou deixando na descrição e aí também no card para vocês. Então, para se fazer sentido, deve-se ter uma aplicação prática daquilo que idealizamos, sonhamos, pensamos, buscar a materialização. Também é necessário, com o Marte em Touro, o cuidado com o que estamos acumulando. Se muito dinheiro, sem felicidade, dinheiro, mas não saúde, ou estamos acumulando frustração, ressentimentos, mágoas, fugas, vontades e necessidades não atendidas, ou ainda cuidado com o que estamos materializando, se é fruto de amor ou de ódio, de perdão ou de vingança, de doação ou de dominação, de paz ou de guerra. São coisas muito importantes. Cuidado com posicionamentos muito radicais na vida e nos relacionamentos. Atenção para não buscarmos o bode expiatório para jogarmos sobre este as nossas frustrações e culpabilidade pela situação ou pela nossa infelicidade, sabe? Reagindo instintivamente, sem colocar a luz sobre a nossa própria responsabilidade diante dos fatos ou diante da vida. Ou ainda agindo intencionalmente para defender os nossos interesses egóicos, jogando contra a existência do outro. Outro ponto de equilíbrio apontado pelo mês lunar no mapa da lunação geminiana está no ascendente em Câncer, junto com a roda da fortuna, que pede para considerarmos a nossa trajetória histórica e a nossa sensibilidade, as nossas necessidades psíquicas e emocionais, para não nos perdermos no gigantesco mundo das divagações da mente, no barulho das argumentações, das explicações para tudo, nos pensamentos que dispersam no fantástico e sedutor mundo das ideias e dos ideais, como já dissemos aqui. E nem nos perdermos nas armadilhas da ilusão da posse, do controle, do poder, que já mencionamos no último episódio do Tempo Cósmico sobre a alunação de Touro. Esse ascendente em Câncer que eu mencionei, ele é válido aqui para o Brasil, para o mapa calculado dentro do horário de Brasília. Um outro fuso horário muito diferente, apenas não estão com o ascendente em Câncer, mas todo o resto é válido aqui. Bom, no Brasil, ascendente em Câncer, meio do céu em Touro. E aí é importante ter mais clareza e seriedade em relação ao que queremos concretizar para o nosso bem-estar, para a nossa paz, Ao mesmo tempo, o que buscamos para o bem-estar e para a paz, para a harmonia da nossa família. Ou melhor, para o nosso país, o nosso povo, dentro das possibilidades que estão sendo oferecidas ou que estão surgindo. A nossa escolha individual sempre afeta o coletivo. Daí, cuidado com o que você deseja. E aí, logo mais adiante, dia 17 de junho, a energia já começará a se mesclar, Gêmeos com o próximo signo. Quando Mercúrio e Vênus unidos em conjunção entrarem no signo de Câncer. Portanto, essa
fase que nós vivemos até agora no ano astrológico de 2024, né? De se alinhar mais com o que nós queremos individualmente, né? Vai encontrar um momento onde as nossas necessidades vão esbarrar ou vão se unir ou vão conflitar com a necessidade do grupo familiar, conciliar ou conflitar com a necessidade das outras famílias e do povo, da população ou das classes, né, de uma nação, de um país. Nós podemos observar que não há nunca uma energia pura, sozinha, né? Há sempre uma mescla, uma mistura, um diálogo, uma relação, um relacionamento entre as energias atuantes, né, na vida, dentro de nós, e da mesma forma nós, né, também como indivíduo, nos relacionando com tudo que existe. E aí, esse próximo momento, né, a partir do dia 17 de junho, né, esse diálogo com as necessidades familiares, né, essa conversa, né, com o que é familiar ou com o que é estrangeiro, o que é estranho, começa a fazer mais sentido, né, começa a ser mais necessário. Aí nós temos a importância, né, da conciliação e do diálogo em relação ao que eu desejo, aquilo que eu decidi, aquilo que eu quero para a minha vida, considerando o grupo, né, a qual eu convivo e pertenço, né, as pessoas da minha família ou as pessoas que são agregadas são afetadas pelas minhas decisões, né, e aí tanto, né, o grupo familiar, o esposo, a esposa, os filhos, ou as pessoas com quem eu moro são afetadas, né, pelas minhas decisões, ou também, né, a minha comunidade, né, o meu país também é afetado por minhas escolhas e decisões. Então, a partir do dia 17, onde começa a haver essa mescla de Gêmeos e Câncer, vai favorecendo uma comunicação mais emocional, uma lógica mais interessada na formação de vínculos por familiaridades. Ao mesmo tempo, uma lógica mais excludente, né? Porque não é possível, né, todas as vontades, todos os desejos sejam abraçados. Né? Vai ser reforçado quando o Sol chegar na morada de Câncer, né, dia 20 de junho, atravessando um dos grandes portais de mudança de estações, o portal do solstício de Câncer, né, que é o solstício de inverno aqui no hemisfério sul, né, que traz essa necessidade de conhecer e expressar o que eu sinto, né, para buscar mecanismos de preservação nesse tempo cósmico, dentro da importância dos ciclos nos planetas, né, no posicionamento que eles vão ocupando, né, ao longo do tempo. Nós podemos perceber um caminho, né, e esse caminho é uma sugestão, né, da natureza, né, cósmica, do cosmos, do universo, que traz a possibilidade dessa guiança, né, dentro de uma sabedoria natural que flui de uma maneira mais harmônica. E pegando carona, né, com essa sabedoria maior, nós podemos perceber dentro desse caminho, né, a importância de acessarmos os nossos desejos mais essenciais, né, mais profundos, mais essenciais, e trazermos, né, para o mundo das ideias, da planificação das coisas, da clareza daquilo que eu quero e daquilo que eu estou planejando. E à medida que eu vou planejando, caminhar para uma adaptação da realidade, uma adaptação ao mundo material, né, que vai possibilitar essa concretização, né, dos nossos desejos e quereres, à medida que nós vamos ancorando a nossa ação, pautado nas necessidades concretas, nas necessidades da realidade.
Mas aí, né, entre o meu querer e o querer do outro, a minha vontade, a vontade do outro, entre a minha ação e a concretização, né, dos meus ideais e sonhos e a concretização, né, dos ideais e sonhos dos outros, existe uma ponte, que é justamente a ponte da comunicação, né? E essa comunicação, ela pode ser um dom maravilhoso ou ela pode ser uma grande maldição. A comunicação mais importante que podemos estabelecer é a comunicação conosco primeiro, né? E no segundo momento, a comunicação com aquilo que nos é próximo, né? Com aquilo que nos cerca e, portanto, as pessoas com quem convivemos. Essa seria o caminho, né, das relações e da nossa comunicação, né? As nossas necessidades, mas também a necessidade de nossas famílias e grupos, porém as necessidades dos diferentes, né? Procurar ajustar a linguagem com outro tipo de pessoa que tem uma compreensão de vida e uma história diferente da nossa. E aí essa atenção, né, estendida à comunicação com as pessoas do meu entorno, as pessoas do meu grupo familiar, do meu grupo a qual eu pertenço, vão permitindo outras formas de se comunicar que não estão só, né, autocentradas e que permitem, né, o outro captar, ter mais repertório para alcançar o outro. Ainda dentro desse tema, né, do recreio, da recreação, é importante considerar, né, que com quem estamos vivendo esse momento de recreio, de recreação, né? Quando nós pausamos do trabalho, das obrigações, dos afazeres, com quem estamos, né? Com quem vivemos esses momentos de recreação. Então, essa comunicação é fundamental, né, para que a comunicação também seja recriada. Lembrando também que a comunicação ela é feita não só da fala, né, mas da troca, da escuta, né, da recepção, de receber, de acolher e, a partir de então, responder, né, ter responsabilidade com aquilo que se devolve, com aquilo que se expressa, com aquilo que doa. A iniciativa, né, de expressar, de dar, de doar, né, dentro dessa troca e esperar uma resposta, né, do outro, que pode ser favorável ou não, contrário ou não, pode ser um sim ou não, pode ser acolhedor ou conflituoso. E com isso, junto com o outro, aprender a encontrar caminhos, saídas, soluções, né? Modos criativos de lidar e de encaminhar as coisas. Então, com toda essa energia geminiana no ar, é muito importante, né, essa troca, essa socialização, né, que vai permitir usar e treinar, né, esse nosso dom da comunicação. Vamos nos expondo, nos mostrando e vamos aprendendo, né, a desenvolver os nossos talentos, as nossas capacidades. Vamos cometendo os erros necessários e saudáveis para fazermos as correções de rumo, de planos, de ações e por aí vai. Nesse mês lunar geminiano teremos uma lua cheia em Capricórnio, então será na entrada do solstício de inverno que teremos uma lua cheia em Capricórnio, e aí acentuando ainda mais o eixo de Câncer e essa busca da familiarização, né, entre casa e mundo, entre objetividade e subjetividade, sabe? Um exercício dentro da abertura e fechamento entre exposição e proteção, entre sair e ficar, né? Entre lutar ou se defender, enfim, entre esses pares de opostos que estão em diálogo fortemente agora nesse momento de energia geminiana e que ficará aí por
bom tempo em evidência, né, no signo de Gêmeos. Ao mesmo tempo, esses planetas que estão em Gêmeos vão fazendo um a um uma quadratura com o planeta Saturno que está lá em Peixes, né? E então toda aquela relação entre o tempo cósmico com o signo de Peixes prevalece e cria agora nesse momento um pouco mais de tensão, um pouco mais de dificuldade. Então no dia 8 a quadratura com Vênus e depois no dia 9 com o Sol, Mercúrio dia 12, aí eles vão fazendo também quadratura com Netuno, ou seja, né, o signo de Peixes, a comunicação entre o signo de Peixes e o signo de Gêmeos, né, fala desse diálogo difícil, delicado entre a emoção e a razão, entre mundos tão diferentes, né? Então esse grande momento geminiano, né, poderia ser um momento de soltura, de leveza, de recreação, de comunicação, de socialização, encontra um desafio do Saturno e do Netuno em Peixes, que estão aí, os guardiões desse tempo cósmico de 2024, fazendo com que consideremos, né, a totalidade, consideremos o todo e não só os nossos desejos. Então agora é hora de socializar, agora é hora de recriar, de leveza, e perdemos o pé da realidade, né? Essa quadratura desses planetas com Saturno, né, trazem a voz do silêncio, sem explicação racional, e se expressa numa linguagem mais simbólica, essa outra dimensão que também tem necessidade de se expressar e ser comunicada, né? Saturno coloca limite na mente, pedindo equilíbrio, sabe? Colocando limite no excesso da racionalidade, pedindo uma comunicação que considera o sentir, o campo sutil, o coração, a intuição, a percepção que está mais profunda e verdadeira. Então, tirando a fachada das aparências, ele vai derrubando as máscaras, né, e nos mostrando o que realmente precisamos e o que não precisamos para o nosso bem-estar e felicidade. Saturno desmistifica, ele tira da normalização, trazendo para si o real, ajudando-nos a lidar com a realidade, a desiludir, revelando algo que estava encoberto, né, ampliando a visão e a compreensão. Um momento que pode ser mais doloroso, mas que nos leva além. Saturno está desmistificando as figuras de autoridade paternal e maternal, questionando os mandatos que herdamos dos nossos pais, da sociedade, dentro de uma visão, de uma formação narcisista que tivemos nos últimos tempos. Uma formação que não respeitou a individualidade e a individuação, como, por exemplo, ter que seguir um padrão de comportamento para que fique tudo bem, né? Ou, caso contrário, sofreremos punição e a consequência, né? Como se tudo girasse em torno do nosso comportamento e fosse necessário sermos vigiados e punidos o tempo todo, ou necessário esse controle do indivíduo, fazendo tudo passar pela vigília e controle, né, das figuras de autoridade, tanto no lar quanto no mundo. Esse Saturno em Peixes interagindo com Gêmeos também traz mudança de perspectiva e mudança de comportamento, porque Saturno cobra, né, que deixemos para trás o que ruiu, o que desintegrou, e nos coloca à frente o desconhecido, novos modos de viver, de existir. Falsear, mentir, manipular não acaba bem. Com Saturno e com Júpiter nesse tempo cósmico, né, é importante uma ética, né, e uma responsabilidade, uma ética mais empática, mais coletiva, solidária,
e uma responsabilidade com aquilo que vai se transmitir, se comunicar, tanto no conteúdo quanto na forma, dentro do ciclo de Saturno com Júpiter, né, que influencia o quadro social que nos cerca e nos afeta. Teremos a primeira quadratura que ocorre nos próximos meses de 2024, né, dentro do ciclo de Júpiter-Saturno. Ele está dialogando lá com o 2020, com a época da pandemia, né, quando o mundo parou, a vida parou, e nós paramos para refletir e repensar a nossa condição humana, as nossas vidas, o modo como existimos como humanidade, como pessoas, né, dentro de um grupo, de um contexto coletivo, e como nós estamos encaminhando desde a pandemia o planeta, a nossa vida, a nossa dimensão física, né, a nossa saúde, a nossa relação com o mundo dentro das nossas relações, a nossa visão política, a nossa participação, né, dentro de um contexto social, aquele impacto e aquela reflexão e todas as mudanças, né, que enxergamos ser necessárias no período da pandemia estão reverberando agora em 2024. Quais os caminhos, né, nós escolhemos, né, quais as mudanças nós fizemos, o quanto nós nos responsabilizamos, ou o quanto nós firmamos, né, aqueles acordos e planejamentos e mudanças de vida que nós nos determinamos em 2020. 2024 é essa encruzilhada, né? Quer dizer, será que estamos no caminho certo? Será que era isso mesmo, né, que nós queríamos? Será que nós estamos levando a sério, né, as mudanças, ou nós estamos nos perdendo novamente, perdendo o rumo, né, perdendo o foco? Né? Então, o quanto nós estamos alinhados ou não, né, com todas as nossas necessidades foram apontadas, né, naquele momento, e estão sendo questionadas e cobradas agora. Então 2024 é um ano muito importante e determinante também, porque ele é o tempo cósmico do acerto de ponteiros, né? De aparar as arestas, e aí essa quadratura, né, de Saturno com tudo que está em Gêmeos, com Júpiter que ficará um ano aí no signo de Gêmeos, e também esse diálogo, né, desse Júpiter com Plutão, ou a quadratura desse momento, por exemplo, né, de Marte com Plutão, né, pede para estarmos atentos a muitas coisas que eu tenho trazido aqui para nós, né? Usarmos o recreio não só como recreação no sentido comum da palavra, como uma pausa mesmo, né, para uma reflexão consigo mesmo, ou como uma conexão entre nós e algo maior. E aí, dentro desse questionamento, eu sugiro perguntas, né? Onde estávamos em dezembro de 2020? Como os aspectos sociais impactaram as nossas vidas? Quais os rumos tomamos desde então? O quanto estamos praticando ou concretizando mudanças e melhoras nas bases das nossas vidas? Será que estamos perseguindo ideais impraticáveis? Será que estamos vagando em devaneios, agarrando uma vida insustentável? Nós estamos lidando com a nossa realidade ou estamos fugindo dela? E aí, assim, é um tempo cósmico para renunciarmos aos ideais e projetos perfeitos, para favorecer as concretizações e funcionabilidade cotidiana, não se apegando tanto aos planos, né? Mas considerando o que está posto pela realidade. Isso está muito, muito forte, muito, muito importante. E para caminhar para o fim desse episódio de Tempo Cósmico, comunicar que Saturno entrará em retrogradação entre o dia 28 de junho até 15 de novembro. Né? E isso traz uma mudança no sentido dessa energia saturnina que eu estava
colocando aqui para vocês. Essa mudança de movimento que o planeta faz em retrogradação, que estava indo para frente e começa a caminhar para trás, na verdade é um movimento que sai, né, do fora para o dentro, de uma objetividade para um movimento mais interno, né, onde os objetivos e as tarefas, as obrigações, elas ficam num segundo plano, ou seria mais sábio, né, deixar em segundo plano o objetivo em si, a concretização em si das coisas, mas fazer uma revisão, né, do que é necessário para que eu possa cumprir melhor essa obrigação, para que eu possa concretizar melhor aquilo que eu pretendo, para que eu possa, né, alcançar o meu objetivo de maneira mais eficiente ou menos sofrida, né? Então, o Saturno em retrogradação pede uma revisão, né, de nossas bases operacionais internas, daquilo que nos falta, aquilo que precisa amadurecer, aquilo que precisa ser realmente revisado para, num segundo momento, seguir melhor com os nossos planos e os nossos projetos. Dia 29 de junho, Lilith deixa o signo de Virgem, por onde passou por 9 meses, né? Atravessa os portais de Libra. Lilith em Virgem esteve atuando para a nossa emancipação dos aspectos sombrios de Virgem, tá? E agora trabalhará nos aspectos sombrios de Libra, né? Para que nos libertemos desses aspectos sombrios de Libra. Teremos 9 meses para compreender a importância, né, desse ciclo lilithiano, desse momento onde Lilith vai iniciar, mas isso faremos num vídeo específico. Em tempos de Plutão em Aquário, que se iniciou neste 2024 e que irá até 2044, serão 20 anos em que nossos quereres, escolhas, decisões, principalmente as nossas ações, irão influenciar o destino dos nossos filhos e netos, a vida da minha comunidade, do meu país, do meu povo, das futuras gerações. Será importante trabalhar o desenvolvimento de uma consciência mais coletivizada e seremos levados a isso, por bem ou por mal, por amor ou pela dor, porque quem rege de fato a vida é a realidade que se coloca como resposta às nossas ações. Daí compreender o conceito de responsabilidade em sua profundidade nesse ano de tripla conjunção de Saturno e nessa era saturnina que começou em 2017 e que irá até 2052. Eu recebo muitas perguntas, né, nas consultas a respeito de até quando, né, esses ciclos vão, quando que vai mudar essa energia, quando que essas coisas vão acabar. Melhor do que perguntar até quando estaremos passando por determinados ciclos, podemos perguntar o que esses ciclos nos trazem para experimentarmos e trabalharmos, o que esses ciclos nos trazem para transformarmos em nós, na vida e no mundo. Dentro dessa compreensão, podemos dar uma aplicação mais prática, né? Uma interação mais ativa com o ciclo, com essas forças da natureza, com o modo como a vida dialoga e interage conosco. Espero ter colaborado com os seus processos. Desejo um mês de bons aprendizados e trocas, que você possa, em sua pausa para o recreio, absorver esses conhecimentos para poder se recriar dentro desse ano astrológico. E assim, me despeço e peço que curta, comente, salve para consultar em outro momento e compartilhe com seus amigos esse vídeo. Nos vemos no próximo Tempo Cósmico. Até lá! Um grande abraço fraterno.